Olá amigos, a graça e a paz. Eu quero dar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem onde a sua semana seja uma semana completamente abençoada por Deus. Nós vivemos em um tempo de grandes incertezas. Tudo está cooperando para um sentimento de instabilidade, de insegurança, e às vezes esses sentimentos querem dominar o nosso coração. Os meios de comunicação estão bombardeando os nossos ouvidos com notícias que muitas vezes nos desanimam. Recentemente nós enfrentamos uma crise política, uma crise econômica, e quando a gente pensou que essa crise estava indo embora, veio novamente essa crise e que mundialmente todos fomos afetados. De fato é que nós nunca nos preparamos para o pior. Alguns dizem aquele famoso ditado: se está ruim, pode sim piorar. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com esse pessimismo extremado. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que dominar nossos corações, para que nós possamos acreditar que esse momento vai passar e vai melhorar em Cristo Jesus. As incertezas, elas podem cooperar ainda mais para que as circunstâncias fiquem ruins. A crise, ela afeta a nossa vida espiritual. A crise, ela afeta a nossa vida sentimental. A crise, ela afeta a nossa vida familiar, a nossa vida financeira. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos estar sempre constantes, que nós devemos manter sempre atuantes em Deus. A incerteza, ela é um sentimento resultado de algumas circunstâncias, e nos dias atuais podemos dizer que a incerteza é resultado de um vírus chamado Covid-19. O texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 em diante, relata a história de dois discípulos. Esses discípulos estavam tomados pela incerteza, esses discípulos estavam tomados pelo medo, esses discípulos estavam tomados pelo desânimo. Os discípulos haviam se decepcionado, e a decepção dos discípulos era porque eles não tinham entendido a mensagem que Jesus viria, que Jesus viveria, que Jesus morreria, mas também Jesus iria ressuscitar. A falta de fé e entendimento dos discípulos os conduziu a uma incerteza. E eles agora estavam sem esperança, eles agora estavam completamente incertos, eles agora estavam completamente inseguros. Parece que havia uma crise instalada no coração dos discípulos. E eles não estavam sabendo lidar com a morte de Jesus. A incerteza, ela pode ser provocada por não entendermos a mensagem de Jesus em dias difíceis. Por isso que é completamente importante nós pedirmos discernimento na palavra de Deus nos dias em que nós estamos enfrentando. Mas quais são as certezas em que nós podemos ter nos dias atuais? Benjamin Franklin dizia que nada é certo nessa vida a não ser a morte e também a não ser os impostos. Imagine comigo se a vida resumisse em apenas morrer e pagar imposto. A beleza da vida seria ofuscada pelo fardo, a beleza da vida seria ofuscada pelo peso, pelo término. Mas o texto de Lucas, capítulo de número 24, relata para nós as certezas que nós podemos ter em dias de crise, a certeza que nós podemos ter nos dias do medo, em dias de segurança. A primeira certeza que nós podemos ter é que Jesus sempre estará conosco. O versículo 15 de Lucas, capítulo de número 24, relata que os discípulos, dois discípulos, estão indo para uma cidade chamada Emaús. E eles estão indo desacreditados, eles estão indo desanimados, eles estão indo incertos. Mas quando Jesus ele vê aqueles discípulos naquela situação, o texto fala que Jesus então se aproxima deles e começa a acompanhá-los. Nós precisamos ter a certeza em nosso coração é que Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida, seja na guerra, seja na paz.
Seja na fartura, mas seja também na escassez. Seja na vida, mas seja também na morte. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Em dias de crise, em dias de medo, em dias de insegurança, em dias de morte. Tenha plena convicção que Jesus está com você. Tenha plena convicção que Jesus está conosco. Ele mesmo falou: estarei com vocês até a consumação dos séculos. A segunda certeza que nós podemos ter em dias difíceis, em dias de incertezas, em dias de crise, é que Jesus está no controle de tudo aquilo que está acontecendo. O discípulo estava tão incerto que os seus olhos só viam Cristo crucificado. Os seus corações estavam dominados pela crise. E eles não conseguiram ver o Cristo ressuscitado que estava do lado deles. Em tempos de incerteza, precisamos tomar cuidado para não ficarmos cegos diante da onipotência de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos cegos e não conseguirmos vermos a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. A crise, ela causa uma cegueira espiritual. A crise, ela causa uma cegueira física. A crise, ela causa uma cegueira mental. E nós temos a tendência, diante da crise, em só enxergarmos os problemas. Só enxergarmos as doenças. Só enxergarmos as coisas ruins. Só enxergarmos o desemprego. Só enxergarmos as dificuldades e tantas outras coisas. E muitas vezes nós não vemos o controle de Deus sobre o universo. Nada sai fora do controle de Deus. Tudo está sob controle de Deus. No versículo 19, os discípulos até declaram o poderio de Jesus, mas eles não tiveram fé suficiente, que nem mesmo a morte poderia parar os propósitos de Jesus na terra. Nada sai fora do controle de Deus. Seja com pandemia ou sem ela, é tempo de exercitarmos a fé. Nem mesmo a morte vai paralisar os planos de Jesus na terra. Jesus continua com os seus propósitos, Deus continua estabelecendo o seu querer, a sua soberania sobre a terra. Deus continua no controle do universo, nada sai fora do controle de Deus. A terceira certeza que nós podemos ter em dias de crise, em dias difíceis, é que o tempo trabalha em favor de Deus. A mensagem dos discípulos era que já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. Para os discípulos, tudo estava completamente acabado. Seus sonhos estavam frustrados, eles não tinham mais esperança, eles agora estavam desacreditados, eles estavam agora desanimados. E mesmo Jesus do lado deles, os discípulos ainda acreditavam que Jesus estava morto. E quanto mais o tempo passava, mais agoniados os discípulos estavam. Por isso eles declaram: olha, já faz 3 dias que Jesus morreu. E eles estavam completamente agoniados. A impaciência diante das realidades vistas e ouvidas parece que trabalha contra nós. Para os discípulos, quanto mais o tempo passava, mais incertezas eram geradas. Nós precisamos entender que o tempo está trabalhando em favor de Deus. Deus é dono do tempo. Eclesiastes capítulo de número 3 vai relatar que Deus tem um propósito para todas as coisas. Tenha calma, esse tempo de crise vai passar. Essa doença vai embora. Ore a Deus pedindo discernimento. Ore a Deus pedindo graça. Ore a Deus pedindo sabedoria, para que você entenda o tempo de Deus nesses momentos em que nós estamos enfrentando. Deus trabalha no tempo. Deus é Senhor do tempo. O tempo, as horas está sob controle de Deus. É tempo de nós crermos na palavra de Deus. É tempo de nós exercitarmos a nossa fé.
O texto mesmo está dizendo, que nós devemos acreditar em tudo aquilo que os profetas falaram. Deus é Senhor do tempo e Ele trabalha no tempo. O tempo não trabalha contra nós, mas o tempo trabalha para nós na perspectiva de Deus, em nome de Jesus. A quarta certeza que nós podemos ter nos dias atuais é que o pão que precisamos será multiplicado em nossas mesas. O pão que precisamos será multiplicado sobre as nossas mesas. Quando os discípulos, ainda sem entender que era o próprio Jesus que estava ao lado deles, em toda aquela viagem, e quando eles perceberam que Jesus estava indo embora, o texto de Lucas capítulo 24 relata que os discípulos então insistiram para que Jesus ficasse com eles, para que Jesus entrasse com eles na casa. E quando Jesus entra com eles naquele local, Jesus senta com eles ali ao redor daquela mesa, Jesus pega o pão, Jesus abençoa aquele pão, e então Jesus começa a partilhar aquele pão, e começa a dar para todos aqueles que estavam na casa. Jesus, quando está conosco, nós precisamos ter a certeza, nós temos a certeza que o nosso pão será multiplicado. Estamos preocupados com o que iremos comer, estamos preocupados com o que iremos beber, estamos preocupados com o que iremos vestir, estamos preocupados se vai faltar o pão, de não termos recurso. Porém, quando Jesus está conosco, o nosso pão é multiplicado. Por isso que a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao vosso comer, quanto ao vosso vestir. Mas nós devemos buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comida, bebida, vestimenta, vai ser acrescentada em nossas vidas. Jesus vai multiplicar o pão nas nossas mesas. O salmista já dizia: olha, um dia eu fui completamente jovem, hoje eu estou velhinho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Milagres acontecem quando nós precisamos, nos dias em que mais precisamos. Crise, insegurança, medo, é um ambiente propício para grandes milagres de Deus em nossas vidas. Convide Jesus para estar com você à mesa. Deixa Ele te abençoar e compartilhe o pão que você tem. A multiplicação é sinal da graça de Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, cada um está pensando em si mesmo. Não pense só em si mesmo. Abençoe aqueles que estão ao seu lado. Compartilhe o pão. Deixa Jesus multiplicar o pão. E você vai ver o milagre da prosperidade sobre a sua casa. Porque em dias difíceis é dia de grandes milagres. Em dias difíceis é dias da gente desfrutar das bênçãos de Deus. Em dias de crise, em dias de instabilidade, é dias que nós veremos e comeremos do pão que Jesus vai nos dar nesses dias atuais. O texto finaliza que o coração dos discípulos ardia no momento em que Jesus falava com eles. Lucas capítulo 24 relata que o coração dos discípulos agora ardia. E com o coração completamente ardendo, eles voltam agora para Jerusalém, declarando para as demais pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Nos dias atuais, deixa seu coração arder pela presença de Deus. Deixa seu coração arder pela palavra de Deus. Seria em Jerusalém que os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo iria capacitá-lo diante dos embates, diante das perseguições, diante dos açoites. Passe essa crise com o coração ardendo pela presença de Jesus. Passe esses momentos cheios da palavra de Deus em seu coração. Passe esses momentos cheios do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar seu coração. Deixe o seu coração arder pela presença de Jesus, e você vai passar esse momento. E você vai compreender, você vai ver a presença milagrosa de Deus sobre as suas vidas. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Você que me ouve, você que me assiste, talvez você não sabe o que você vai fazer no dia de amanhã. Talvez você está preocupado com a sua segunda-feira, você está preocupado com o seu trabalho.
Talvez as preocupações tenham tomado o seu coração, mas eu quero te abençoar. Eu quero trazer à sua memória que Jesus está conosco, e quando Ele está conosco, os milagres acontecem. Feche seus olhos, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu tenho a plena convicção que o Senhor está conosco. A Tua palavra fala que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Senhor Deus e Pai, eu também quero abençoar todos aqueles que me assistem, todos aqueles que me ouvem nesta hora, que estão preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã. Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus que multiplica pão, Tu és um Deus que faz o milagre acontecer, Tu és um Deus que faz o impossível acontecer. Coloca paz em nossos corações, nos dê sabedoria nesse tempo em que estamos enfrentando, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos mostrar. Assim como o Senhor trabalhou no coração daqueles discípulos que estavam desanimados, desacreditados, voltando para Emaús, o Senhor, ó Pai, fez com que o coração deles ardesse. Faz também com que o nosso coração arda pela Tua presença, arda pela Tua palavra, e que todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora possam compreender que quando Jesus está conosco, o pão se multiplica. Quando Jesus está conosco, o pão é fresco, o pão é diário. Que Deus possa te abençoar nesta hora. Em nome de Jesus, uma excelente semana.